sobre a raiva. A raiva é uma emoção primária, assim como o medo, nós já falamos aqui sobre o medo, e ela provoca reações automáticas toda vez que nos deparamos com determinados obstáculos. Deus não cria nada de inútil. Tudo que nos compõe tem um porquê, tem uma utilidade na nossa formação. A raiva é uma emoção que faz parte daquele pacote de sobrevivência. Ela faz parte daquele sistema de alerta que nos alerta que há algum obstáculo, que há algum perigo à nossa satisfação, à nossa sobrevivência, seja mental, seja física. Portanto, é reação a um obstáculo que encontramos. É um impulso agressivo contra algo ou alguém que obstrui o que eu quero ter. Isso pode ser um bem material ou pode ser uma retribuição sentimental. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser agradecido, eu quero ser amado e eu não obtenho isso. Alguma coisa obstrui o meu caminho para que eu obtenha esse reconhecimento e eu começo a me irritar com determinada situação. Surge quando eu me sinto desrespeitado, frustrado, injustiçado. E aí desperta em nós a fera que mora em nós. É uma emoção que mexe e que reage de forma agressiva. Essa agressividade ela é natural dentro da emoção. Emoção, todos os animais sentem, todos. A emoção faz parte do pacote do animal, tanto racional como irracional. Então, o animal tem aquelas emoções do medo, da raiva, da tristeza, que faz com que ele se adapte ao meio ambiente em que ele vive, para que ele sobreviva às intempéries, aos perigos do caminho, às insatisfações da estrada. Então, apesar de ser uma emoção polêmica, ela também é muito benéfica, ela tem o seu lado positivo em nós. Porque é através da raiva que a gente se impõe às vezes. É através da raiva que a gente impõe limites a injustiças que sofremos, que a gente mostra uma indignação, que a gente luta por um direito. É através da raiva que a gente sacode a poeira quando o terremoto passa e se levanta para se recompor. Então, esse aspecto da raiva ele é bem positivo. Mas, como ela também desperta a fera em nós, ela pode ser muito danosa, porque sob o seu efeito, a gente fica forte. Ela, como o medo, desperta algumas reações orgânicas específicas. Então, a respiração muda, o sangue se localiza nos membros superiores e inferiores para que a gente possa fugir ou atacar. A adrenalina explode no corpo, indo para os músculos, enchendo os músculos, enrijecendo esse músculo e dando-nos mais força muscular. Então, tudo isso acontecendo faz com que a gente tenha mais força e essa força, junto com a agressividade, faz com que a gente fique um pouco mais perigoso. Então, reagir descontroladamente a uma raiva pode trazer efeitos muito danosos e muita infelicidade, né? As brigas de trânsito que o diga, todo mundo sabe, todo mundo vê, né? A gente tem vários exemplos do que o destempero da raiva pode gerar numa simples discussão aí nas ruas. Atualmente, nós vivemos num mundo muito irritado, né? Alguma coisa parece que está diferente nesse planeta ultimamente, né? Parece que a gente está cada vez mais irado, menos calma. A panela de pressão parece que está aumentando a cada dia no planeta, né? E isso leva-nos a ficarmos irritados com qualquer coisinha. O que está nos irritando tanto nos dias de hoje? Vamos tentar imaginar um dia a dia nosso. O que nos irrita? A fila do banco? Muito, né? A fila do banco, a fila do mercado, a atendente que demora para atender, a lerdeza da pessoa que está na minha frente, a buzina do carro de trás, a buzina do carro de frente, a moto barulhenta que passa. Tudo isso irrita muito. E o calor, o frio, às vezes, né, às vezes eu estou suando muito, o vento que despenteia, eu me arrumei tanto, estou saindo aqui, olha, esse vento, mas que tempo horrível. E a gente vai se irritando. E a gente vai se irritando por coisinhas que são pequenas, são aborrecimentos do dia.
Nós moramos num planeta com várias pessoas, não é um planeta ainda na sua perfeição, tem vento, tem frio, tem calor. São estações naturais do tempo que vai ocorrer sempre. E por que isso está me irritando tanto? Nós estamos vivendo numa cidade super populosa, tem carro na frente, tem muito trânsito, tem muito barulho, tem coisas que faz parte da vida urbana. E por que essas coisinhas nos tiram tanto do sério? Por que isso está evoluindo, né? Esse caldo social do qual fazemos parte, né? Na natureza, o bicho, ele, quando tem a emoção da raiva, ele se comporta basicamente, objetivamente, porque a raiva, ela é automática, né? Quando ela vem, não dá nem para disfarçar, não dá para assim, olha, eu vou ter um pouquinho de raiva agora, né? Não é uma emoção automática. Dá até para a gente perceber quando a pessoa está com raiva, porque tem as modificações físicas. A pessoa fica com a fisionomia enrijecida, né? O animal que somos, ele projeta a mandíbula, né? Que é uma coisa ancestral até do animal que está pronto ali para morder, né? Então a gente fica com uma postura mais agressiva, a gente se irrita, o corpo desafia, o tom de voz muda, né? A altura da voz muda, o gesto muda, a gente fica agressivo e demonstra isso de várias formas. De várias formas. O animal também, lá na floresta, na selva, vamos dizer assim, ele recebe essa emoção e a processa naturalmente. Apareceu um obstáculo, ele sente aquela raiva, existem as transformações orgânicas, ele se prepara, ele ataca, ele foge, ele resolve o problema e segue em frente. Vida que segue. O humano já é um pouco mais complexo, né? Porque o animal está lá, ele quer beber água no lago. Né? Olha bem, um exemplo bem para a gente ver nitidamente como que a raiva se processa. Então, o animal. Vamos pensar num lobo. O lobo quer beber água no lago. E ele vai se dirigindo para o lago, mas lá no lago tem crocodilo, tem um bicho qualquer que não dá para ele chegar lá. Então, o que ele faz? Ele encontrou um obstáculo à satisfação necessária dele. Ele vai se irritar, e ele vai chegar, e ele vai rosnar, e ele vai atacar o crocodilo, ou ele vai matar o crocodilo, ou ele vai afugentar o crocodilo, ou se ele não puder com o crocodilo, ele vai ter que dar a volta e beber a água em outro lugar. Ele vai resolver aquela situação. Então, é perfeito o mecanismo da emoção, né? Todas as emoções, ela tem um mecanismo, o medo, a raiva, é para que a gente resolva as situações, as dificuldades que se nos apresentam enquanto animais. Não dá para sobreviver se a gente não tiver esse mecanismo. Mas o que acontece? Nós estamos numa vida urbana e estamos nos irritando. Qual é o risco? Qual é o obstáculo real que a fila do banco me oferece para me deixar tão irritada? Ou o vento, ou o frio, ou essas coisinhas, esses aborrecimentos do dia. Qual o risco real? A minha satisfação? Qual o risco real? O que está acontecendo, que está despertando essa raiva, que está desvirtuando essa emoção, que seria natural se ela fosse usada como os animais usam. E a gente somatiza, então. A gente sente, né? Reage, uns reagem mais agressivo, outros menos agressivo, mas todos sentem igual essa emoção. Só que uns têm uma percepção diferenciada. Um tem uma percepção modificada dependendo da maturidade psicológica, da maturidade espiritual. Eu enfrento aquele obstáculo de uma forma mais de boa, enquanto o outro não, o outro invoca. O outro enfrenta e vai engolindo aquilo. O nosso ego é incomodado nessas pequenas coisas. E a fragilidade da nossa personalidade surge toda vez que o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo é tocado, é cutucado, né, na nossa vida. Então, o fato do banco, das coisas, né, do trânsito me irritar, o fato dessas intempéries mínimas me irritar, é porque o meu orgulho, a minha vaidade e o meu egoísmo está sendo cutucado.
Então, eu estou bem mal resolvido nisso. E aí, a emoção que é do animal, que é básica, ela atua nesse desequilíbrio meu. E aí, dá uma confusão danada. Então, eu fico com o meu orgulho ferido, porque você não está me reconhecendo? Como assim? Eu tenho que ficar aqui? Você não vai me agradecer? Você passou por mim, não me cumprimentou? Isso vai me irritando muito. Mas eu estou na fila do banco, mas olha, eu sou a mais bonita, eu sou a mais inteligente, a minha vaidade me diz que eu tenho que passar na frente. Você está me comparando com outro? Você está querendo dizer que todo mundo é igual e que eu tenho que esperar na fila? E o meu egoísmo da mesma forma. Não, eu tenho que ser primeiro, porque eu estou com muita pressa. Nossa, eu tenho um monte de problema para resolver. Ninguém tem, só eu. Então, você tem que abrir caminho, sai da frente, para de ficar buzinando, que é o que tem que passar. E aí a gente vai se irritando com essas coisas, né? Alguns, com esse ego contrariado, então o bicho vem à tona. O bicho vem e vem forte, né? Vem forte. Uns soltam o bicho e parte para a brutalidade mesmo, né? Parte para a brutalidade. Às vezes não é só o gesto agressivo, não. São as vias de fato e vai para o tapa. Outros não. Outros engolem a raiva. Porque a gente olha a pessoa na fila, a pessoa lá, né, na multidão, e a gente fala, nossa, todo mundo está fervendo. E a pessoa está calma, né? E às vezes ela realmente é uma pessoa calma, equilibrada, que conseguiu já aprender essa lição. Mas às vezes não. Às vezes ela é tão raivosa quanto eu, só que ela não está pondo para fora aquela raiva, ela está engolindo toda aquela raiva. Então ela está sentindo a mesma coisa que eu, e chega naquele momento, ao invés dela jogar aquela brutalidade, ela pega essa brutalidade toda e engole seco. E qual que é o certo? Nenhum, né? Nenhum. A brutalidade não resolve, a agressividade não vai resolver nunca nenhum problema. Não vai resolver. E engolir essa raiva, sem processá-la, engolir-la no seco, só vai trazer doença. Por quê? Vai me dar gastrite, vai afetar o meu estômago, o meu fígado, a bile, tudo vai ser descontrolado. Eu vou ter problemas dermatológicos, eu vou ter problema de todo tipo. Eu vou ficar assim, ó, eu vou engolindo e olha o meu músculo. A gente passa a vida inteira engolindo, olha como eu tô calma, né? Chega uma certa idade, tudo tá doendo. Tudo tá doendo porque essa raiva tá ali, ó, concentrada, acumulada, muito bem guardada, engolida, né? Arquivada. Então não é bom, não é. Ela só traz doença. Não dá para engolir. O ideal é gerenciar, é elaborar, é ser assertivo com isso, né? É ser assertivo. Tem um filósofo que diz o seguinte: qualquer um pode se zangar, isso é fácil, mas se zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, na maneira certa, não é fácil. Não é. Seria tão bom, né? Mas a gente tem que aprender, a gente tem que começar. Então, por isso que a gente está falando sobre isso. Por isso. Mas essa assertividade, às vezes, no momento da raiva, do acesso, não dá, mas depois dá. A gente pode realmente chegar para a pessoa que provocou, às vezes é uma raiva devida. Olha, você se atrasou muito, você me fez perder um compromisso, e eu me enfureci, sim. Legítimo, foi legítimo. E eu vou falar para você, olha, da próxima vez você me considere um pouco mais, porque eu não posso me atrasar por você. E eu posso dizer isso sem voar no pescoço da pessoa. Isso é ser mais assertivo. Eu tenho, assim, um modo, eu acho que você tem que falar. Às vezes não dá para falar, porque nós temos raivas guardadas que são muito antigas. Às vezes que não é com a pessoa que está ali, e às vezes a gente, até a criança interior da gente vai sentindo aquelas raivas e vai sendo acumulado aqueles arquivos antigos. E aí, como eu disse, a pessoa vai engolindo, e às vezes uma gotinha d'água ela explode também, né? Aí a brutalidade vem. E a gente vai crescendo, caminhando com essas raivas acumuladas, e a gente não sabe por que a gente está sentindo isso. E às vezes não dá para falar para aquelas pessoas que já passaram, que já foram embora da nossa vida, que a gente não tem mais nem convívio e que nos deixou tão irados. E aí eu acho que
de toda forma é bom falar. Se a pessoa não pode ouvir, fala sozinho. Tá? Eu acho que a gente, se você tem condições de ir no psicólogo, fazer uma terapia para resolver tecnicamente, olha, é muito bom. Mas às vezes a gente não tem condição e a gente tem que resolver sozinho. Então, eu tive por uns momentos, eu trabalho em Araçatuba, e teve momentos na minha profissão que foram muito irritantes. Eu passei por algumas injustiças, algumas coisas que eu achava que eu ficava indignada, e tinha períodos muito raivosos. Então, essa raiva que eu sentia, o fato de eu estar morando numa outra cidade me ajudava muito, porque eu ia elaborando a raiva que eu trazia ou a raiva que eu levava, eu ia conversando sozinha e dizendo para todo mundo que eu estava com raiva e por que eu estava com raiva. Olha, eu estou com raiva do meu chefe porque ele fez isso, eu estou com raiva do meu marido, eu estou com raiva disso, eu estou com raiva daquilo, e eu fiquei com raiva. Eu vou lembrando todas as raivas que eu senti. Eu estou com raiva do meu pai porque ele não me reconheceu, ele já morreu, meu pai, mas eu vou falar a raiva que eu senti. E eu começo a falar. E aí eu fazia uma coisa... Você traz uma água para mim, por favor? E aí eu fazia uma coisa assim... Gente, a rinite aqui, uma laringite atacada. Obrigada, viu? E aí eu colocava para fora nesse diálogo, né, solitário, mas eu colocava para fora e gritava e falava alto para todo mundo, enumerando todos que eu lembrasse. E aí eu colocava uma música, e tinha uma música que sempre era a mesma música. E tinha uma música que era muito gritada, né? Tinha aquele momento que a música gritava, e aí eu colocava a música e gritava com a música. Mas eu gritava muito. Então eu gritava mesmo. E aí eu chegava em casa mais aliviada. Não sei se isso vai funcionar para as pessoas, mas para mim era uma forma de eu tentar ser assertiva com uma raiva que eu estava sentindo, e que às vezes eu não podia passar ou dizer naquele momento profissional. Às vezes você não pode falar, né? Você tem que trabalhar, você não pode gritar no trabalho, não é mesmo? Então, o evangelho, então tudo isso está ligado muito ao nosso orgulho, né? A tudo isso. Então, ser assertivo, tentar fazer com que ela saia de uma forma mais correta, no momento correto, pelo menos, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, pode ser um bom começo, né? Para a gente não ficar engolindo a raiva e nem ficar agredindo as pessoas com a nossa raiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação de um espírito protetor em 1863 nos diz o seguinte: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e a encontrareis quase sempre por base no orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris do dia a dia, né? Decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Importância atribuída à personalidade. Quem não tem, né? Quem não se dá mais importância do que às vezes a gente tem. O moderno e inteligente homem, né, que a gente convive aqui no nosso atual mundo, com a sua avançada tecnologia e pouco desenvolvimento moral, ele se acha muito bom, muito importante, muito inteligente. E aí ele não leva desaforo para casa, ele não leva desconforto para casa, ele não leva insatisfação para casa. Não. Dá licença, eu vou passar.
E isso está acontecendo muito com as novas gerações também. A gente vê os jovens assim muito afoitos para isso, né? E isso vem de uma análise material da vida, isso nasce de uma análise material. Por quê? Esse homem moderno, ele começa a considerar a vida finita, única. Nossa, eu tenho que usufruir tudo que eu tenho direito, porque vai acabar. Eu vou morrer, a vida é rápida, tudo passa rápido. Então eu tenho que abrir caminho para correr atrás dos meus prazeres, das minhas satisfações. E tem que ser rápido, e tem que ser o primeiro, e sai da frente. Sai da frente porque eu estou indo aí. Então, essa visão materialista, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. E eu passo a ser competitivo, né? Eu passo a ficar enfurecido e competitivo. E isso vai gerando uma animosidade, uma agressividade que é fomentada todo dia por todos nós. E aí a gente fala, nossa, mas o mundo tá, né? Tá todo mundo irritado, né? Como se a gente não estivesse participando, né? A gente está num quadro vendo o mundo ficar irritado, mas a gente não, a gente está bem calmo aqui. Não, né? Nós somos uma interligação de elos e todos nós fazemos partes, todos nós temos participação nesse estado de coisas. Como é que a gente pode resolver? Como é que a gente pode administrar essa emoção em nós? Atacar a raiva tem 2 momentos que a gente tem que atacar. No primeiro momento, no momento do acesso da raiva, né? Então, eu estou no meio da muvuca, no meio da confusão, e o negócio veio. A raiva está subindo, e eu estou lá no trabalho, e eu estou com vontade de voar no pescoço de quem está me contrariando, né? Eu sei que vocês não são assim, mas às vezes acontece comigo, né? Então, nesse momento em que a gente está brigando com o marido, brigando com o filho, brigando com o irmão, brigando com... A gente está ali. E a raiva veio. Eu estou dizendo daquele momento extremo, tá, gente? Discussão, a gente discute, tem uns momentos de discussão que é até válido, né? A gente jogar um pouco aí de discutir a relação, uma certa agressividade. Mas eu estou falando daquele acesso de raiva que nos faz tão mal, que chega até a doer quando passa, né? Aquela coisa que a gente viu que veio demais, veio demais. Então, quando nesse acesso de raiva, nós temos que seguir a sabedoria popular. Lembra? A mãe falou, olha, você conta até 10, não vai me fazer besteira no momento da raiva. Contar até 10, o que é isso? É contar até 10 mesmo. Porque quando a gente conta até 10, a gente está respirando. Lembra, uma das reações orgânicas da emoção da raiva é tirar, né? Ela tira o sangue daqui e localiza mais nos braços e pernas para dar força para o animal correr. Então, o meu cérebro não está muito oxigenado, não está muito com sangue ali. Então, eu fico, né, com o raciocínio muito comprometido. Não é hora de discutir a relação, não é hora de tentar entender a posição, de criticar, de saber por quê. Ali ninguém vai raciocinar. No momento da emoção não é raciocínio, não, é reação. E é automática, ela é involuntária até. Então, nós, sabendo disso, a gente tem que contar até 10. Quando eu falo contar até 10, é respirar. A gente fazer o exercício da respiração. Nesse momento, o ideal é respirar. É aquela respiração mais profunda que a gente fala na yoga, né? Que é respirar enchendo a barriga, né? Porque se a gente está com raiva, a gente fica assim. A respiração é uma das coisas que mais muda nas emoções. Quando a gente está triste, a respiração fica arrastada, né? A gente está muito deprimido. Mas no momento da raiva, eu estou bufando, né? Eu estou ali preparado. Então, eu tenho que fazer essa respiração normalizada. É o primeiro ponto. Para acalmar tudo isso que está acontecendo organicamente ali. Porque não adianta ali discutir nada, não. Então, nesse momento, eu respiro, enchendo a minha barriga e soltando. Se você conseguir fazer isso umas 10 vezes ou menos, sei lá, e calar, nossa, você já conseguiu se controlar no momento de acesso de uma forma muito diferente do que se você não fizer. E aí a gente acalma, se cala e tenta sair do local. Tenta se afastar daquele momento. E isso é o ideal, né? O quadro ideal. Nem sempre dá. Claro que nem sempre dá. Eu estou no meu trabalho,
eu estou no meio de uma discussão que vai me irritando muito, está tudo muito urbano, muito civilizado, mas por dentro eu estou fervendo. E aí eu preciso me acalmar, senão eu vou passar vergonha, eu vou perder o emprego. Então eu tenho que me acalmar. E aí eu chamo, né? Vou dizer agora uma dica que eu faço. Eu chamo por Deus. Eu começo a repetir: Deus, 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 sabe? E respirar. Eu tenho que tirar o foco daquilo que está me irritando. Às vezes eu chamo por Deus, às vezes eu tento visualizar o rosto de Jesus. Mas olha, tem vezes que não dá, gente. Não dá. Porque para você mentalizar o rosto de Jesus, tem que lembrar do rosto dele. E às vezes a tua memória naquele momento não vai funcionar. Você nem vai lembrar que rezar. Você não vai lembrar de reza, não vai lembrar de nada, você não vai conseguir naquele momento. Então, o que a gente faz? Eu mentalizo uma cor. Né? Por que é uma cor? Porque a cor é um negócio que eu não preciso lembrar de uma cor, né? Então, qualquer cor, eu gosto do amarelo, eu mentalizo amarelo. Então, eu mentalizo uma cor, amarelo, eu começo a pensar no amarelo, eu começo a imaginar um quadro amarelo, que é fácil fazer isso. Eu não preciso raciocínio. E isso me ajuda a tirar o foco, desculpa, gente, a tirar o foco daquela confusão que está se estabelecendo e respira enquanto eu estou respirando. Na primeira oportunidade, olha, dá licença que eu vou no banheiro e já volto, sei lá, se eu puder sair, aí seria bom. Mas naquele momento em que não dá para fazer nada, eu faço isso daí, eu acho que é uma saída. Então, nós temos, nesse primeiro momento, o controle do acesso que a raiva provoca. Num segundo momento, aí já é hora da gente chamar por Kardec e por Jesus. Porque nesse segundo momento, a raiva passou, a raiva passou, a briga passou. A raiva às vezes não passa, né? O acesso passou, mas a raiva está ali, contida. E aí é o momento de eu tentar entender o que aconteceu. Aí sim eu preciso chamar Kardec, que me traz as lições da racionalidade, do autoconhecimento. Raciocinem, humanos. Somos seres racionais, vamos usar a inteligência, vamos tentar analisar o que aconteceu, vamos tentar nos conhecer. Não dá para modificar o que eu não conheço. Então eu vou fazer perguntas. Por que isso me irritou tanto? Por que isso mexeu tanto comigo? Ah, porque foi uma injustiça, é legítimo que eu senti, mas às vezes não é tão legítimo assim. É o que eu disse, às vezes eu tenho que buscar as minhas razões no meu passado. Por que será? Será que um complexo de inferioridade não está me fazendo ficar irritado? O bullying, uma agressão, alguma coisa que eu acumulei durante a minha adolescência, durante a minha infância, que ficou guardado aqui, aquela coisa contida, não está querendo sair? E aí, qualquer coisinha, qualquer um que esbarra aí no meu orgulho, no meu ego, né, na minha vaidade, eu explodo. Então, Kardec vai nos levar a entender como fazer esse exercício, através da racionalidade, através do autoconhecimento. Isso vai nos ajudar. Quando eu conheço os meus motivos, eu conheço o motivo do outro. Porque somos todos iguais, todo mundo tem a mesma emoção. E a gente é mais movido pelos mesmos gatilhos, mais ou menos parecidos. Cada um tem uma história de vida, mas os gatilhos são parecidos. Então, quando eu começo a me entender, a entender a minha raiva, eu estou entendendo a raiva do outro. E, num segundo momento, então, eu chamo Jesus. Eu chamo Jesus porque aí nós temos uma fera ancestral para dominar, uma fera ancestral que nós precisamos evangelizar. Eu preciso pegar essa animalidade que me compõe e que ela foi forte, ela foi muito necessária nos primórdios da minha existência, na minha constituição, enquanto ser físico que vai receber a encarnação de um espírito que vai habitar esse animal físico. Ela foi muito boa, mas agora eu preciso descascar essa agressividade que me foi benéfica, porque eu já não sou mais um animal na selva. Eu sou um espírito convivendo com outros. Então, eu preciso trazer o espírito à tona e esse espírito consciente administrar tudo isso e tirar essas cascas do animal, essa animosidade. Como é que eu faço isso? Evangelizando esse animal através dos ensinamentos de Jesus.
através dos ensinamentos. Então, através da compreensão minha, que leva à compreensão do outro, e quando eu entendo o outro, eu desperto a minha compaixão pelo outro, eu desperto a minha solidariedade com o outro, eu desperto o perdão, a caridade, e isso faz com que a minha raiva diminua a temperatura. Então, o que vai diminuir, o que vai trabalhar a minha raiva é a minha bondade. É o meu olhar bondoso para aquele que está me irritando, para aquele que errou tanto, que está me mexendo com a minha vaidade, que está me menosprezando, que está me humilhando, que está sendo injusto comigo. É esse olhar bondoso que eu vou trabalhar através dessa evangelização das minhas virtudes. Então, releva, né? Se a gente relevar, deixa passar, deixa ele ser o primeiro. Eu falo, às vezes a gente está numa fila e a pessoa ali que está ali, ela está tão irritada, porque às vezes ela está com um problemão mesmo, mas ela não sabe elaborar esse trabalho de uma forma mais civilizada aquilo, e ela está tão irritada, ela não está dando conta do que ela está passando. E ela está ali, né, vertendo aquela animosidade, aquela raiva para todo mundo, e às vezes, se você cede o teu lugar na fila para ela, você está no primeiro e fala, olha, faz favor, né? Por favor, né? Faça isso não como uma agressão, mas por favor, eu não me importo, eu posso perder 10 minutos, eu sei que você está parece que você está com mais problema. Nossa, isso modifica o dia da pessoa. Isso é um balde de água fria numa pessoa irritada. Ela vai receber aquilo muito bem. E você vai estar, né, promovendo muito provavelmente um dia feliz para todo mundo que rodeia essa pessoa. Porque uma pessoa nervosa, solta, na família, na escola, no trabalho, ela vai distribuindo muita raiva e armando a maior confusão. Né? Lembra aquela história? O marido grita com a esposa, que grita com o filho, que chuta o cachorro, e vai assim, né? Num círculo que vai envolvendo muita gente. Então, às vezes, um ato de bondade, um ato compassivo, que vem dessa evangelização dessa fera que temos aqui, a gente não precisa ser o primeiro. Vamos baixar a guarda, tudo bem. Se eu atrasar, eu não vou morrer por causa disso. Então, isso ajuda muito. O mundo está um fervo, né? E o mundo não vai se acalmar para a gente passar. Ele não vai. Quem tem que se acalmar é a gente. Esse mundo aí, ele sempre vai ter muita gente, 8 bilhões de pessoas convivendo. É nós que precisamos nos acalmar. Mas será que nós não estamos no lugar certo na hora certa? Porque se nós pedimos, será que nós não pedimos para estar aqui agora? A gente fala assim, olha, Deus, me dê calma, Deus, me dê paciência. E a gente espera ele com a varinha de condão lá, plim, toma, Laura, agora você vai ser a pessoa mais calma. Ou então a gente vai lá no mercadinho, né, na prateleira e pega um pouquinho lá de paciência, de calma. E não é assim. Isso é um processo existencial, evolutivo. A gente vai adquirindo, como que a gente adquire? Nas dificuldades. A pergunta 260 do Livro dos Espíritos, ela nos diz o seguinte: Kardec pergunta, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E a resposta é o seguinte: é necessário que o espírito seja enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente da mesma espécie. Ele tem que estar nascendo no meio do bandido. Então, traduzindo isso, trazendo isso para a analogia nossa, para que eu trabalhe a minha irritabilidade, a minha ira, a minha cólera, a minha raiva, eu preciso estar em contato com raiva, com cólera, com ira. É a única forma de eu trazer à tona a minha própria, olhá-la, analisá-la, raciociná-la e descascá-la, né? Tirá-la do animal, modificá-la, transformá-la para que o espírito brilhe. Então, não tem outro jeito. Então, o fato de estarmos aqui agora pode ser uma bênção para que a gente desenvolva a mansuetude, a mansidão,
Olha que momento especial, né, para a gente fazer isso, porque é muito nos é exigido nesse momento. O mundo está num tumulto, como diz Kardec na Gênese, as entranhas da humanidade estão se agitando. Está todo mundo brigando, as ideias estão brigando. Hoje, qualquer assunto, se eu falar que eu gosto de azul, pronto. O outro vai falar que não, é o amarelo. E a gente vai começar a discutir, vai se irritar. Então, isso está acontecendo o tempo todo. E a gente precisa trabalhar em nós tudo isso para transformar essa competitividade em cooperação. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai conseguir melhorar. Então, vamos trabalhar em nós primeiro isso, doando o mínimo de calma que a gente conseguir. Já vai fazer uma diferença danada nesse mundo. Imaginemos uma sala como essa, cheia de gente, todo mundo de pé e todo mundo muito, muito, muito irritado. Imagina todo mundo circulando, irritado, irritado, irritado. Aí aparece um ali que se acalma, que para, fica parado. O outro ali para de gritar. O outro ali fica tentando distrair quem está irritado. O outro acalma, o outro põe a mão no ombro. E ali um vai contaminando o mais próximo. Se 4 pessoas dentro de uma sala cheia começam a ficar calmo e lutar pela calma que ela está tendo para que ela se dissemine, ele consegue fazer alguma coisa do seu lado que o outro faz, e de repente pode ser que ele não consiga fazer a sala inteira se acalmar. Ah, mas vai dar uma diferença, porque pode ser que eles consigam ser a maioria. Não precisa ser todos, mas que seja a maioria, que é o que nós estamos querendo, né? Nós estamos querendo passar por um mundo de regeneração e para isso a gente precisa levar essa regeneração para a maioria. Hoje a gente falou sobre a raiva. Vamos trabalhar a raiva que todos sentem, não é sentindo culpa, mas é conhecendo e transformando-a em colaboração, tirando a competitividade e transformando a bondade, o amor, tudo que o Cristo nos ensinou, distribuir aos nossos irmãos que, como nós, estamos aqui passando pelo mesmo problema. E aí sim a gente vai estar a serviço do Cristo, realmente operando uma transformação no nosso planeta. Muito obrigada a todos e eu espero realmente que a gente consiga se autocontrole aí. Tá? Uma ótima noite e uma ótima semana. Obrigada.